Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Todos nós vivemos em meio a lutas nas nossas vidas. E saber que vivemos em meio a lutas é algo bom. Todos nós que sabemos que vivemos em meio à luta é algo excelente, porque nós não temos tempo de nos vitimizar. Todo mundo sabe que quando você tem a primeira briga na escola, qual que é a ordem que seus pais te dão? Se apanhar na escola, se apanha mais em casa. Porque é o que o mundo nos ensina, nós vivemos em meio a uma luta, você tem que aprender a se defender. Quem aprende que está no meio de uma luta não tem tempo para ficar se vitimizando. E é maravilhoso viver numa sociedade não vitimista. Mas tem um grande problema também em ensinar a se defender. É que quando nós não sabemos se defender, nós deixamos de ser vitimistas e, em vez de nos tornarmos corajosos, nos tornamos agressivos. E isso em todas as coisas. Nem sempre a agressividade é um tapa na cara. Existem pessoas que são extremamente agressivas com palavras, existem pessoas que são extremamente agressivas com gestos, existem pessoas que são extremamente agressivas com atitudes. Por quê? Porque a vida inteira aprenderam tanto a não ser vitimista que não aprenderam a ter coragem. Nós percebemos que nós vivemos em meio a uma sociedade agressiva e não corajosa quando nós entendemos que a maior revolução da nossa sociedade são as redes sociais. Afinal, nós estamos gravando uma série para o YouTube, que é uma dessas redes. Mas nós também aprendemos que quando alguém nessas redes discorda do que eu penso, qual a atitude que eu tenho que tomar? Cancela. Nós vivemos em meio à cultura do cancelamento. Quando alguém fala algo que eu discordo, ele merece ser cancelado. Por quê? Porque nós não vivemos em uma sociedade corajosa. Porque um corajoso tem coragem de debater com quem tem opinião diferente da dele. Um agressivo não. E nós vivemos em meio a uma sociedade que, por aprender tanto, que está em meio a uma luta, se tornou agressiva ao invés de ser uma sociedade corajosa. Mas nós deveríamos ter aprendido a lutar da maneira que Deus quer que lutemos. A luta que nos é revelada por Deus não é uma luta onde as pessoas são os meus inimigos. Quantos casamentos vão acabar? Porque as pessoas acreditam que seus cônjuges são seus inimigos. Quantas famílias vão ser destruídas porque nós acreditamos que quem está dentro da nossa casa são nossos inimigos? Quantas amizades vão acabar? Porque em vez de ser corajoso, eu vou ser agressivo. E vou achar que meu amigo é meu inimigo. Quantas igrejas estão cheias de divisão porque nós acreditamos que as pessoas são nossos inimigos? Quantos trabalhos, quantas faculdades, escolas e todos os âmbitos da sociedade estão completamente divididos porque nós achamos que estamos lutando contra as pessoas? Mas não é o que Paulo fala na carta aos Efésios. Paulo vai dizer, porque nós sabemos que nós não deveríamos lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, potestades e hostes espirituais da maldade. A luta não é contra o nosso semelhante. A luta é no espiritual que nós deveríamos ganhá-la. Então, por que nós perdemos a maioria das brigas? Por que nós perdemos a maioria das lutas? Não é porque não entendemos que deveríamos lutar, é porque lutamos da maneira errada. Tiago vai dizer na sua carta, Tiago no capítulo 4, ele vai detonar os cristãos porque eles estão tendo muita confusão, eles estão se dividindo, eles estão brigando muito. E no capítulo 5 ele vem trazer o antídoto para essa briga toda. E ele não fala, parem de brigar. Ele fala, a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Nós deveríamos entender que o antídoto para as nossas lutas é a oração. Em vez de lutar, ore. Quantas pessoas têm lutado, se matado? Lutar, deixa eu te falar uma coisa, lutar cansa. Lutar cansa. Quando o apóstolo João está escrevendo as cartas do Apocalipse, ele está escrevendo para a igreja, para essa igreja de Efésios, para a igreja de Éfeso, ele está escrevendo para eles e ele começa a detonar os caras, ele começa a elogiar os caras, fala, vocês são os que mais lutam, vocês são os que mais guerreiam no espiritual, vocês são os que mais tudo. Mas ele diz, mas vocês perderam o primeiro amor. E por que perderam o primeiro amor? Porque cansaram. Porque lutar cansa.
O ano de 2020 foi um ano bem atípico para todo mundo. Para mim foi um ano de lutas e mais lutas e guerras e mais guerras. Primeiro de tudo, quando a quarentena fechou tudo, minha família sobrevive de restaurantes. Nós temos restaurantes. Fechou. Nós não tínhamos delivery ainda. E o nosso tínhamos, mas era ruim e fraco. Não pagava nem as contas. Depois, como eu já contei algumas vezes na igreja, veio a suspeita de que minha mãe teria câncer. E você sabe, nós éramos 5 pessoas praticamente em fase adulta, 5 adultos dentro de uma casa que todos têm seus afazeres, tem a escola, faculdade, trabalho, você não fica tanto tempo junto. Quando você não fica tanto tempo junto e você tem que colocar todo mundo dentro da mesma casa e passar 24 horas por dia, um olhando para a cara do outro, cheio de problema, você imagina que não deu muito certo no começo. E o que eu aprendi com isso? Eu lutei durante muito tempo, mas não deu certo. Eu achei que eles eram meus inimigos. Eu achei, às vezes, que a falta de dinheiro era minha inimiga. Eu achei que a falta de recurso, falta de trabalho era meu inimigo. E lutei contra eles, até eu perceber que não resolveu nada. E eu sempre digo que 2020 foi um dos melhores anos de aprendizado para mim, porque eu aprendi a orar. Eu pregava na igreja. Eu já tinha célula. Eu fazia tantas coisas, mas eu não sabia orar. Eu não só orava. Até eu aprender que orar é uma das melhores coisas que existe. O Senhor Jesus, nas suas próprias palavras, em Mateus 21, 22, ele vai dizer: e tudo que pedires em oração, se vocês crerem, receberão. Nós deixamos de ser agressivos e nos tornamos corajosos, mesmo sabendo que vivemos em meio a lutas, quando nós entendemos que as lutas são vencidas em oração, são vencidas em Deus. Se eu pudesse deixar um conselho para você sobre a luta revelada, em vez de lutar, ore e deixe que Deus lute por você. Que Deus os abençoe com graça e paz.